Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje será seleção natural. Seleção artificial, animais domésticos e plantas. Domesticação. Então, pessoal, a fim de aumentarem a frequência de características desejáveis em seus estoques, os criadores de animais e plantas utilizam a seleção artificial. Então aqui nós temos um exemplo. Então vejam bem, tomates selvagens e domésticos. Os tomates selvagens têm frutos pequeninos, como nós podemos observar aqui nessa imagem, né, em que nós temos o tomate selvagem, como o tomate cereja, ok? E por seleção artificial, originaram os tomates domésticos, como o gigante vermelho, que nós também podemos observar aqui na imagem a título de comparação. Observe aqui, olha, tomate doméstico, pessoal. Evolução por seleção natural. Postulados. Então, pessoal, a teoria da evolução por seleção natural sustenta que a descendência com modificações é a consequência lógica de 4 postulados. Então vamos observar aqui, olha, primeiro deles, nas populações os indivíduos são variáveis, né? Isso é uma característica observada entre as populações de seres vivos. As variações entre os indivíduos são transmitidas dos genitores à prole. Nesse caso aí, essas características elas são hereditárias. Alguns indivíduos são mais bem-sucedidos na sobrevivência e na reprodução quando comparados a outros indivíduos da mesma população. E aqui, por último, né, nós também temos que a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos não são aleatórias, ou seja, os indivíduos com variações mais favoráveis, aqueles que são melhores em sobreviver e reproduzir-se, são selecionados naturalmente. Então, a teoria da evolução por seleção natural de Darwin, ela pode ser exemplificada em uma população de plantas de tilis, cujos frutos são atacados por animais chamados popularmente de ratos larápios. Então, estes desenhos mostram como a teoria poderia funcionar. Então, aqui no número 1, observe aí o primeiro postulado. Existe variação entre os indivíduos, ok? Então, aqui na população, há plantas que produzem frutos com sabor mais suave, como nós podemos observar aqui, do que outras, pessoal, ok? Aqui nós temos o segundo postulado, que diz que essa variação é hereditária, ou seja, essas características genéticas são transmitidas ao longo das gerações, elas passam de pais para filhos, como nós podemos observar aqui na imagem. Aqui nós temos o terceiro postulado, que diz que nascem mais indivíduos do que os que sobreviverão para reproduzir-se. Ou seja, graças à variação, alguns indivíduos terão maior sucesso para sobreviver e com isso se reproduzir, pessoal. Dessa forma, nem todos conseguem entre os que nascem, como nós podemos observar.
Então aqui nós temos o último postulado que afirma que algumas variantes sobrevivem e se reproduzem em taxas mais altas do que outras. Assim, os sobreviventes, pessoal, podem espalhar as suas características vantajosas para a sobrevivência, já que elas são herdáveis. Resumindo, se esses chiles, variarem quanto ao sabor picante de seus frutos, e se os ratos larápios preferirem chiles de sabor mais suave, e depois se os chiles de sabor picante transmitirem essa qualidade à sua prole, como nós podemos observar aqui, a cada geração a população mostrará uma proporção maior de chiles de frutos picantes, como nós podemos estar observando aí nessa representação didática. Então, nós podemos ver isso aqui, pessoal. A consequência é a seguinte: a composição da população muda de uma geração para outra, pessoal. Como nós podemos ver aí, que é exemplificada, nessa população, de plantas de chile, com esses frutos sendo atacados por ratos larápios, ok? Dessa forma, com o aumento na frequência de indivíduos com características favoráveis à sobrevivência, nesse caso, plantas que produzem frutos com sabor mais picante e menos apreciados pelos ratos larápios. Logo, essas plantas possuem uma adaptação às condições do ambiente. Uma adaptação é uma característica que aumenta a aptidão de um indivíduo, que refere-se a quão bem ele sobrevive e quantos filhos ele produz, comparado a indivíduos sem essa característica. A natureza da seleção natural. O objetivo nessa sessão é abordar alguns pontos-chave sobre como a seleção natural produz efeito ou não. A seleção natural age sobre os indivíduos, mas suas consequências ocorrem nas populações. Então, pessoal, a seleção natural acontece aos indivíduos, mas são as populações que mudam, Então, na imagem, note a variação no tamanho do bico dos tentilhões na população da ilha Daphne maior. Isso aqui antes da seleção, ou seja, antes do período de estiagem em 1977. E aqui nós temos nessa segunda imagem, após a seleção, os indivíduos eles não mudaram as profundidades de seus bicos, como nós podemos observar aqui, após a seleção. Simplesmente eles viveram, como foi o caso aqui desses indivíduos, no caso os que tinham bicos maiores, ou eles simplesmente morreram, no caso aqui dos indivíduos que tinham bicos menores. Assim, o que mudou foi a profundidade média do bico, como nós podemos observar aqui nessa indicação da seta, pessoal, ok? E isso é uma característica da população, ok? E não de um indivíduo em particular. A seleção natural age sobre os fenótipos, mas a evolução consiste em modificações nas frequências dos alelos. Então, pessoal, as populações evoluem somente se as características são hereditárias. Então, nós podemos observar aqui na imagem, se a profundidade do bico é hereditária, como nós podemos observar aqui, se a variação é devida a diferenças no genótipo,
ou seja, no material genético, os sobreviventes da seleção transmitem seus fenótipos bem-sucedidos à sua prole. A seleção natural age sobre os fenótipos, mas a evolução consiste em modificações nas frequências dos alelos. Dessa maneira, pessoal, o que nós temos, por outro lado, se a profundidade do bico não é hereditária, como é exemplificada nessa outra imagem, nós podemos perceber o seguinte, que se toda a variação na população fosse de origem ambiental, sem ser de origem genética e, portanto, sem herdabilidade, não teria ocorrido nenhuma evolução. A seleção natural teria alterado as frequências dos fenótipos na população durante o período de estiagem, como nós podemos observar aqui, em que mais aves morreram e outras não, ok? Mas na próxima geração, a distribuição fenotípica voltaria ao que era antes da ocorrência de seleção natural, com aves apresentando bicos maiores e aves apresentando bicos menores. A seleção natural não prevê o futuro. Então, pessoal, a seleção natural adapta as populações a condições que predominavam no passado, não a condições que possam ocorrer no futuro. Ou seja, cada geração descende dos sobreviventes a seleção exercida pelas condições ambientais que predominavam na geração anterior, ou seja, no passado. Por exemplo, as proles dos tentilhões que sofreram a seleção são mais bem adaptadas ao ambiente, dominado pelas condições de estiagem, pois possuem bicos maiores para sementes grandes e duras do que a geração de seus genitores, pessoal. Que nesse caso aqui é uma geração do passado, com uma média menor no tamanho do bico, ok? No entanto, se o ambiente se modificar outra vez durante a existência dessas proles, como mudança no tipo de semente, por exemplo, isso no futuro, pessoal, talvez essa população de indivíduos aí não se adaptem às novas condições futuras. Novas características podem evoluir, embora a seleção natural atue sobre características existentes. Então, as diferenças na sobrevivência e na reprodução somente podem ocorrer entre variantes que já existem. Por exemplo, alguns inseticidas usados no controle de vários tipos de insetos já não se mostram tão eficazes, não porque os insetos ganharam resistência a esses produtos tóxicos, mas porque os inseticidas eliminaram os insetos vulneráveis e aqueles que já tinham resistência natural sobreviveram e puderam se reproduzir, formando a prole da nova geração, com indivíduos mais resistentes aos inseticidas. A evolução é possível por duas razões, pessoal. Primeira, durante a reprodução, em todas as espécies, as mutações produzem novos alelos. E segunda, durante a reprodução em espécies sexuadas, a meiose e a fecundação recombinam os alelos existentes, produzindo novos genótipos. Assim, a mutação e a recombinação produzem novos conjuntos de características para a seleção atuar. Esse artigo, publicado na revista científica Nature, sobre respostas
evolutivas rápidas aos inseticidas mostra isso, pessoal. Como vocês podem estar aí lendo aí no título desse artigo. Entre outras coisas, os autores afirmam que, embora os inseticidas sejam essenciais para reduzir as populações de baratas, como resultado, a resistência a inseticidas tem sido uma barreira consistente para o controle de baratas desde a década de 1950. Daí a importância de novos métodos de controle desses insetos. O polegar do panda, um caso de pré-adaptação. Então, pessoal, nós temos aqui, olha, que um osso do punho modificado ajuda a prender um como nos dedos encurvados do animal, como nós podemos notar aqui nessa imagem. Então, os pandas gigantes, eles conseguem agarrar e manipular os colmos de bambu com suas patas dianteiras, ok? E esses desenhos mostram como o polegar do panda, pessoal, na realidade, um osso do punho modificado, ok? Ajuda a prender um colmo nos dedos encurvados do animal. No passado, quando os pandas começaram a comer bambus, existia variação no comprimento dos sesamoides radiais entre os indivíduos. Então, pessoal, pandas com esses ossos maiores alimentavam-se com maior eficiência e tinham mais proles, ok? Como um efeito da seleção continuada ao longo de muitas gerações, o tamanho médio do osso considerado aumentou na população, ok? Uma característica que é desenvolvida pela seleção em uma estrutura completamente nova, como o osso sesamoide radial do panda ancestral, é conhecida como pré-adaptação. A seleção natural não leva à perfeição. Então, a evolução não resulta em organismos que sejam perfeitos. Embora a cauda do pavão possa ser muito útil nos rituais de acasalamento, ela reduz a mobilidade e a capacidade de voar do macho, tornando-o mais visível e, consequentemente, suscetível a predadores, e provavelmente deve ter um elevado custo energético. Ou seja, a evolução não cria uma população de indivíduos que sejam perfeitos em todos os aspectos ligados à sobrevivência e à reprodução. Então, ninguém é perfeito. Então, temos aqui o caso dos machos de peixe-mosquito, a espécie é a Gambusia affinis, ok? Esses machos exibem gonopódios que atraem parceiras, como nós podemos observar aqui pela indicação das setas, mas atrapalham sua fuga. O macho inferior, esse aqui da imagem, pertence a uma população de alta predação. Então, pessoal, no peixe-mosquito macho, a nadadeira anal, aqui no detalhe, é modificada para funcionar como órgão copulador, chamado aí de gonopódio, tranquilo? As fêmeas preferem os machos com gonopódios maiores. Todavia, quando os predadores atacam, um gonopódio grande não é vantajoso, tornando mais lenta a fuga do macho. Um macho perfeito teria que ter um gonopódio grande e ser rápido para escapar de qualquer predador. Mas nenhum macho consegue ser assim, perfeito. Ao contrário, cada população desenvolve um fenótipo que descobre um meio termo entre agentes seletivos opostos. A seleção atua sobre os indivíduos, não pelo bem da espécie.
Então, pessoal, os indivíduos não fazem coisas pelo bem da espécie, comportam-se de maneira a maximizar a própria aptidão individual, ok? Naturalmente, né, esse pensamento associado à sobrevivência, que é comum a praticamente todos os indivíduos, acaba funcionando de maneira coletiva e tem como consequência geral a sobrevivência da espécie. Então, pessoal, atos de altruísmo não evoluem por seleção natural, a menos que aumentem a aptidão relativa de seu portador em relação aos indivíduos competidores. Não existe um gene do altruísmo, pessoal. Então, o altruísmo é a atitude que visa o bem-estar do próximo, sem interesses particulares. Naturalmente, alguns comportamentos de auxílio ao próximo são observados na natureza, tanto na espécie humana quanto em espécies aí de outros seres vivos. Aqui nós temos um caso de caridade, né, de uma pessoa ajudando a outra, e aqui uma leoa amamentando filhotes que não são seus. Mas se existisse um alelo que produzisse um comportamento verdadeiramente altruísta, isto é, um comportamento que reduzisse a aptidão do seu portador e aumentasse a aptidão de outros, esse alelo desapareceria rapidamente da população. Assim, todo comportamento altruísta que se conhece por meio de estudos aumenta a aptidão do altruísta, seja porque os beneficiários desse comportamento são parentes geneticamente próximos, como nós podemos ver aqui, né, sendo representado, né, em obras cinematográficas, em que alguém pode se sacrificar para garantir a sobrevivência das pessoas que ama, ou seja porque os beneficiários o retribuem. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal.